investimento. E esse assunto que a torcida já trouxe aqui no nosso chat também, que é a declaração do Renato logo depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que só poderia ter um time com bom desempenho, jogando bonito, se tivesse um investimento mas bem milionário. Roda aí pra gente ouvir. Ter um bom futebol. Bom futebol, vamos fazer o seguinte, vocês falam com o presidente do Grêmio, manda ele fazer um time de 500 milhões. 1 bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid, você vai ver um bom futebol. Quando o Grêmio teve a arena sempre jogou um bom futebol, sempre teve no G4. Mas vocês não querem falar desses problemas, venham mais. Esse investimento altíssimo que o Renato quer, 500 milhões, 1 bilhão. O Grêmio, só para vocês saberem, investiu 87 milhões em reforços, conforme aí um levantamento da nossa produção, tá aí na tela para vocês. E aí, CCD, é mais ou menos nessa linha ou tinha que ter um bom desempenho com o time que tem? É que o futebol, de modo geral, a vida, de modo geral, ela é uma grande comparação, né? E o Grêmio pega aí 80 milhões, o Grêmio gastou 3 milhões no Mike. Isso aí é loucura, né? O Grêmio, dentro dos investimentos, só tem um titular aí. Só o Gemerson. Porque o Aravena não é 100% titular. Pavon custou... Mas ele tem sido nos últimos jogos, mas assim... né? 20 milhões de reais o Pavon. Não era até um mês atrás. Milhões de reais no Pavon. Então, o que ajudaram o Atlético Mineiro, hein? O Atlético tá feliz. O Atlético vendeu o Gemerson e o Pavon pro Grêmio. O que eu acho importante a gente salientar é que quando tu bota a enchente na discussão do resultado, na discussão do Grêmio, tu cria uma confusão. Porque não é errada a premissa do Renato de que a enchente diminuiu a capacidade do Grêmio. Ela é verdadeira. O Grêmio, se tivesse tido 9 jogos a mais em casa, teria mais pontos. É lógico isso. Jogos na dúvida, jogos que tu perde por um gol, tu teria o resultado melhor em casa. Eu tenho certeza disso e acho que todos concordam. Todos concordam. Todo mundo que vê futebol sabe disso. Agora, quando tu transporta isso para o trabalho e o rendimento, tu afunda. Tu sucumbe completamente. Quando a gente vê o investimento, o Munari fez uma frase rápida aqui, não sei se pescaram, que ele tem toda a razão. O Grêmio gastou 85 milhões. Destes, o Grêmio tem um meio titular. Um meio titular. O que isso quer dizer? Que não existe conexão entre o departamento de futebol e o treinador do Grêmio. Porque quando tu gasta 20 milhões, tu não gasta 20 milhões para ser banco. Inclusive, na entrevista, o Renato criticou a direção, né? Porque ele fala, no meio do ano chegaram 3 jogadores que nem falam português. 3 garotos que não falam português, tem que se adaptar. Chegaram porque o Grêmio quis comprar. Sim, então, mas pra mim é uma crítica. Então, é óbvio que se investiu errado. O pouco que se investiu na visão dele, que ele acha 80 milhões pouco, não sei se foi mal uma investido. Crítica, ou se foi um pouco de justificativa para talvez uma demora de adaptação. Não, mas se ele acha que é André H. O André Henrique. Um menino aqui. Não joga desde jogar o chão, que já teve umas 3 lesões. Fez aquela lesão grave. Uma lesão, aí voltou, teve uma lesão muscular. Aquele que era do Metropolitano, da onde? Fez uns gols ano passado no Brasileirão. Marcílio Dias. Ercílio Luz. Ercílio Luz. Fez uns gols no ano passado no Brasileirão, até fez gol no chão. Mandrake aí. Então, é isso que você fala. Só pra pegar, o Grêmio acha o gol em cima do pênalti, que é uma jogada do Natan Fernandes com o Arezo. Ainda sobrou o Arezo para salvar o Renato e a sua incompetência. O Renato. Uma semana bem, hein? Sabe qual é o grande problema do Grêmio? Com a estátua. Sabe qual é o grande problema do Grêmio? O Grêmio. O tempo, gente. César Cidade Dias em momento filosofia. Senta que ela vem história, né? Não é história. O tempo, ele pode ser remédio. Neste caso do Grêmio, ele é veneno. O Grêmio parou no tempo e acha que o empírico do Renato resolve, que essa coisa boleirona do Grêmio resolve. Vocês estão vendo aí os ex-jogadores que jogaram aqui alguns anos atrás falando de como o Grêmio procede. E acharam legal. Todo mundo achou legal a história. Todo mundo acha bonitinho um treinador olhar para 2 jogadores profissionais e dizer o seguinte: se eu ligar um palito de fósforo aqui vai explodir, hein? Vocês beberam tudo ontem, hein? Eles acham bonitinho. Eles acham bonitinho o André Balada contar uma história de que o Kahneman pediu para fazer bola parada e o Renato disse: não, vocês não vão jogar contra o Real Madrid ontem, não precisa fazer, vamos fazer rachão. As pessoas acham bonito.
O cara contou isso e todo mundo acha bonitinho. Só que o Grêmio continua fazendo isso. Aí tu chega, toma um vareio de um time horroroso como esse do Fluminense, com jogadores caros como o que o Grêmio tem, e todo mundo acha normal. Esse é o problema. O tempo, o Grêmio parou no tempo. E o tempo foi veneno. Quem não parou no tempo foi tu nesse CCD, que falou 3 minutos e não deu espaço pra ninguém. Tem um ponto. Não, mas ele tá. A gente tem que entender, né? Ele tá desde sexta-feira sem a latinha, né? Então tem que entender, né, Kelly? Ele conseguiu entrar do Rio de Janeiro. Bebendo. Agora, aquele negócio de botar limão na cerveja que não existe. Que limão na cerveja, meu? Pelo amor de Deus, cara. Não, eu gosto de uma rodelinha de limão ali. Limão na cerveja não existe, meu. Uma limão pilsen mais levinha, uma rodelinha de limão. A coroninha com limão. Mas tem limão, esquece o limão, não existe limão em cerveja. Que o teu negócio é escola litrão, né? Não existe limão em cerveja. Bota limão no Fernet? Não, óbvio que não. Não? Tem que ser preso quem bota limão no Fernet. Não existe limão no Fernet, cara. O Fernet não é nem bom, né? Não, é bom sim. É bom. É gelo e coca, deu. Eu tô no limoncello, né? O drink do verão europeu. Não. Limão no Fernet é criminoso. Não existe. Não existe. Tá, mas voltando ao futebol, tá? Tem uma coisa. Que eu bebi tudo que vocês falaram. Tudo, sabe de tudo. Nesse final de semana, tudo que... Corona, Fernet, só não o Ilha de limoncello. Drinks Vaguinha, o que tu acha? Não, Vamos abrir esse negócio? O limoncello... Ilha de Drinks Vaguinha. Hein? E o limoncello não tem dinheiro ainda pra comprar. Não exagera, não é pra tanto. Não é pra tanto. É que tem o ponto da resposta do Renato que falta ouvir o Guerra, porque perguntam pra ele, diz que ele só pode ser cobrado a jogar bom futebol se o Grêmio investir 500 milhões. Então o Grêmio não vai investir 500 milhões ano que vem. Então se o Guerra quer que o Grêmio jogue bem, não é o Renato o treinador. O Renato acabou de dizer. Se não investir 500, não vai jogar. O que é jogar bom futebol? Não sei, o Renato, se não dá pra jogar bem. Não, mas é que o que é jogar bom futebol? Jogar bem... Jogar bom futebol é uma coisa muito relativa. Jogar bem futebol é o teu time funcionar de acordo com a proposta. Não, mim é isso. Jogar bem futebol é tu fazer os teus jogadores renderem o máximo possível. Porque então tu nunca vai ver um time os de segunda linha da Itália, por exemplo, jogando um bom futebol. Eu vou defender o Renato. Jogar aqui. bem Eu vou defender o Renato. da proposta, por exemplo. Eu vou defender o Renato aqui. Peraí, só um pouquinho. O time do Grêmio é ruim, gente. O time do Grêmio é ruim. Tá, mas assim, vamos lá. Tu acha que o Grêmio não poderia, com os jogadores que tem, jogar mais? Bem pouquinho mais. Não, mas Vaguinha. Bem pouquinho Vaguinha, mais. olha só. Qual é a posição do Grêmio na tabela aí, Kelly? Me ajuda. 11º colocado. O Grêmio estaria no máximo em 9º com esse time. O time do Grêmio é ruim, César. O time do Grêmio não é pior que o time do Cruzeiro. Ou melhor... É pior. Não, vamos ser práticos. É pior. Peça por peça é pior. Vamos ser justos aqui. O time do Grêmio é pior que todos os times do campeonato. Não. Em matéria de time... Individualmente. Não, time. Não, individualmente não é pior do que muitos times que estão ali. O Grêmio não é pior que Fortaleza. Tu mesmo tem a tese, César, de que quando o jogador chega aqui, a gente olha com mas um olhar diferente olha pra aqui, qualidade do jogador. Olha só, vamos abrir um próximo fio, porque a gente ainda vai falar ainda um pouco de Grêmio, porque o Renato, inclusive, também, nessa entrevista depois do jogo contra o Fluminense, ele falou que não tem fim de festa, aquele clima de que acabou, não tem mais nada para fazer. Até isso repercutiu bastante depois de uma imagem do vestiário do Grêmio, após a vitória sobre o Atlético Goianiense. A galera achou que estava ali um clima um pouco deprê, digamos assim. Vamos acompanhar esse trecho do Renato e depois a gente segue falando mais do Tricolor. O problema é que vocês não conhecem o vestiário. Vocês nunca chutaram uma bola. Vocês nunca entraram no vestiário para saber que um jogo importante daquele contra o Atlético Goianiense chama-se estresse. Os jogadores estão cansados. Cada jogo nosso é uma decisão, como é para o adversário também. Então os jogadores estão cansados, estressados. Então vamos fazer o seguinte: um de vocês fala, o ambiente do vestiário. Queriam o quê? Vocês estão rindo, contando piadas, é porque alguns de vocês vão falar assim, os jogadores não estão concentrados nas partidas. Os jogadores estão sérios, ouvindo o que o treinador está falando. O ambiente não é bom. Vocês querem ser profissionais? Vocês querem que nós sejamos profissionais? Mas vocês são profissionais? São mesmo? Vocês já jogaram bola, hein? Pra poder falar ou não? Não, eu já joguei. Não serve pra mim não serviu o chapéu pra mim, tá? O torcedor do Grêmio que identificou, é só pegar o chat aí, só pegar os comentários da publicação. Olha aí. Saiu do torcedor, tá aí pra vocês. O Renato não... O print do torcedor identificando que tava um clima meio deprê. A imprensa repercutiu a fala do torcedor nos comentários. Não foi nenhum comentarista ou analista de futebol que fez a avaliação. A torcida fez. Eu acho que o Renato não tá conseguindo entender o que tá acontecendo.
Porque ele nunca foi tão criticado. Talvez ele não nunca tão foi- e o questionado, nome- né? Exatamente. O nome dele nunca foi tão questionado. Isso também faz parte do que a gente falava do tempo. Quando tu para no tempo, tu acha que a opinião dos jornalistas que estão ali perguntando, elas surgem da cabeça dessas pessoas. Teve um momento na comunicação, quando o Renato era jogador, por exemplo, ou até no início dele como treinador, que de alguma maneira só se ouvia a palavra de quem perguntava. Hoje não. Hoje todo mundo fala. Todo mundo tem uma opinião forte, todo mundo é formador de opinião de alguma forma. Então, isso também faz parte desse processo do Grêmio de viver do passado. O Grêmio acredita nisso. O Renato acredita, até que é todo tempo, né? Esse tom agressivo com relação a quem está perguntando. Agora, hoje, entre nas redes sociais. Entre, não precisa fazer força. Procura lá quem de alguma maneira é gremista e fala sobre Grêmio. Vocês vão ver. Mas tá aqui na nossa tela, né? A gente vê ali, olha ali, o torcedor, clima de fim de festa, parece velório, vestiário morto, time sem sangue. É o torcedor que tá falando isso, né? Cada um desses, tá? O Fábio, o Azevedo, o Ari Vieira, qualquer um desses, tá? Eles são milhões. Se a gente... Aqui tem um recorte É um pequenininho. recorte total. Entendeu? Tu vai pegar e tem 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, milhares e milhares e milhares, que vão fazer comentários lá com seus amigos e vai ser nesse tom. É que tudo isso aí é reflexo do campo. As pessoas só se preocuparam com esse clima porque o Grêmio não jogou nada contra o Atlético Goianiense. O Grêmio não jogou bem. Aí o CD até falou antes, o que é jogar bem? Tem visões diferentes de futebol, né? Tem gente que quer que jogar bem é só o futebol ofensivo, um time que domine e tal. Eu nem entro nesse debate. Pra mim, o time jogar bem é o time executar aquela proposta que tenta fazer em campo. Grêmio e Fluminense. O Renato coloca 3 volantes. Bota um time com 2 pontas pelo lado do campo. O que a gente espera? Esse time vai se defender bem e vai ter contra-ataque. O Grêmio não fez isso. Então, o Grêmio, ele não consegue executar bem aquilo que ele propõe. Isso é Renato. Aí depois, se os caras estão rindo, chorando no vestiário, a crítica vai ser pelo resultado, é pelo desempenho. Se o Grêmio tivesse jogado bem contra o Atlético Goianiense, ninguém ia estar falando do clima no vestiário. Ninguém ia estar falando. É que as pessoas começam a olhar que as coisas não estão funcionando bem. E aí começam a se encontrar os problemas. E as respostas do Renato, elas saem de um lugar para nenhum lugar. Primeiro ele falou, na resposta do dinheiro, ele fala assim, temos que investir 500 milhões e tal. Aí depois ele fala, mas o Grêmio não jogou na Arena? Vocês não estão preocupados com isso? Tá, então quer dizer que é 500 milhões que tem que investir ou jogar na Arena? Só se jogar na Arena vai adiantar? Então, assim, são coisas que ele começa de um lugar, ele vai para outro, e para mim isso só acontece porque ele tá perdido. O Renato não tem uma resposta pro momento do Grêmio.